Como se chama? Mário Carvalho, Em que ano nasceu? 1948. Onde vive? Neste momento vivo no Porto. E onde? E já vivi na Brunheira, portanto, na linha do Tuga. Lembra-se da sua primeira viagem de comboio? Lembro. Pode-nos contar essa história, só por favor? Minha primeira viagem de comboio teria talvez, que eu me lembro, não é? Teria talvez 4 anos. Vim do Porto para a Brunheira. Recordo-me que o comboio vinha completamente cheio. Vinha acompanhado por uma tia minha, que vivia também na Brunheira na altura. E foi muito difícil a viagem, porque foi muito demorada e, ao mesmo tempo, sem grandes condições. Recordo-me que vim todo o caminho sentado em sacos de batatas. Depois mudámos, portanto isto na linha do Douro, mudámos no Tua, na estação do Tua, para a linha do Tua. Aí o comboio a vapor era extremamente interessante, a linha era extremamente bonita, mas era o chamado Belo Horrível. E aí então o comboio também vinha completamente cheio. Além das batatas ainda vinham galinhas lá, juntamente connosco. Portanto, não havia realmente assim grandes condições, mas o que é certo é que vínhamos e o comboio vinha completamente cheio. Portanto, a viagem, por um lado, foi agradável, mas era difícil de se fazer, sim, senhor. E qual foi a sua última viagem? Minha última viagem foi, talvez em 2007, já no metro, antes de ter encerrado a linha. E foi onde? Fui da Brunheda até o Tua. Fui da Brunheda até o Tua. A situação, embora o metro fosse completamente cheio, já não provavelmente de pessoas locais, mas de pessoas que vinham e gostavam da linha, não é? Que vinham ver a linha, vinham passear. E recordo-me ter chegado ao Tua, estar lá imensa gente que queria depois vir até a Mirandela, mas que não coube num só metro e teve que ficar lá. Portanto, isto em 2007. Que lembranças tem do Vale do Tua naqueles tempos? Bem, eu aqui gostava de voltar um bocadinho atrás, de referir que o meu avô materno foi um dos primeiros chefes da estação da Brunheda. Brunheda era uma estação realmente considerada de primeira classe, atendendo ao movimento que tinha e às condições que também tinha. A Brunheda já tinha, além da estação, tinha um armazém de cargas, tinha o posto de correio e tinha realmente o chefe, os ajudantes, os carregadores, tinha muita gente. Recordo-me perfeitamente na aldeia da Brunheda, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, na estação da Brunheda, aliás, quando eu tinha 10 anos, viviam praticamente cerca de 40 pessoas, só mesmo ali na estação. Nesta estação, todo o trânsito do vinho do Porto e de outras mercadorias, como azeite, batatas, era feito por ali. Portanto, havia ali as grandes quintas, a Quinta da Freirinha e outras, todo o trânsito era feito em pipas ainda do vinho do Porto para baixo, para o Porto. Os comboios que vinham de baixo traziam também as mercadorias, especialmente o sal, o arroz, as massas, quer dizer, tudo aquilo que não era produzido entre as montes. E traziam sempre realmente muita gente. Portanto, as recordações que eu tenho foram sempre recordações extremamente agradáveis, quer
quer do rio, quer da linha, quer das pessoas, não é? O comboio para nós era praticamente, digamos, além do relógio, porque quando vinha aquele comboio sabíamos as horas que eram, o comboio trazia pessoas, o comboio trazia uma vida e o comboio, ao fim e ao cabo, juntava as pessoas. Portanto, seria extremamente agradável. Quanto ao rio, o rio também, embora bastante caudaloso, em determinadas alturas, mas era rodeado de uma paisagem extraordinária. E de um sistema, de um ecossistema único também. Quem conhece bem aquele vale, principalmente a Brunheda para baixo, pode verificar que é um dos vales talvez mais bonitos do mundo, não é? Um vale praticamente virgem. Assim como a própria linha, não é? A linha também é considerada uma das linhas mais bonitas do mundo. Portanto, as recordações que eu tenho são sempre agradáveis, quer a maneira como fui sempre tratado na Brunheda, estação, quer a maneira como o comboio e o rio fez parte do meu crescimento e do meu desenvolvimento. E do meu chamamento, normalmente, às origens, um dia que pude. E naquela época, que tipo de agricultura se praticava? Ora bem, ali propriamente nas margens do Tua, portanto, estou a falar mais daquela zona da Brunheda para baixo, era mais uma pequena agricultura da horta, a agricultura de subsistência, e depois o olival, as vinhas, vinho, foi sempre o grande motor do desenvolvimento desta região, e depois a amêndoa também, e alguns frutos, nomeadamente laranjas. Pelo entusiasmo que fala pela linha, qual é a importância que ela tem para Trás-os-Montes? Essa é uma pergunta realmente fundamental em relação à linha. E porquê que a linha foi construída? Recordo que estávamos ainda no século XIX, nos finais do século XIX, mais ou menos em 1880, em que havia uma dificuldade muito grande em as pessoas chegarem nos grandes centros, quer Trás-os-Montes, quer por Mirandela, quer por Macedo, quer a Bragança, ainda se vinha realmente de diligência. E esta era uma zona extremamente importante e extremamente rica também. E com pessoas com uma grande dedicação à terra, uma grande dedicação a Trás-os-Montes. Tudo fizeram então para que o caminho de ferro, que estava numa fase inicial da sua implementação em Portugal, a linha do Douro já chegava até o Tua, tudo fizeram para que fosse então criada uma linha, construída uma linha do Tua até Bragança. Há pessoas extremamente importantes em todo este processo, como pessoas de Mirandela, que é o municipal de Mirandela, o comendador Abílio Bessa, que foi isto para estar a avançar muito, que foi o governador civil na altura de Bragança, e o próprio Clemente Neres, que tinha ficado rendido realmente nas belezas desta região e na sua produção, quer do vinho, quer do próprio azeite. Então, foram dados uma série de esforços e, finalmente, o El-Rei, na altura, acedeu a que fosse construída a linha. A linha para verificar realmente a capacidade das pessoas, dos transmontanos, e não só em termos de realização de grandes obras como esta. A linha foi começada a ser construída
no ano de 1885. E em 1887 a linha chegava do Tua a Mirandela. Quer dizer, em 2 ou 3 anos foi construído o troço mais difícil de toda a linha do Tua. Neste troço, podemos referir que tinha 54 km e foram construídos 7 túneis, 3 viadutos, 5 pontes, 15 estações, numa zona extremamente difícil, em que as pessoas, praticamente tudo à mão, pá, picareta e a dinamite. As pessoas eram largadas por cordas com cerca de 100 metros, faziam os buracos na rocha, punham dinamite e eram depois puxados, e foi assim que a linha foi construída até Mirandela. Depois foi, com algumas peripécias, a linha chegou então, passado 4 ou 5 anos, chegou então a Bragança. O desenvolvimento foi realmente muito grande para toda esta região, porque tudo aquilo que podia ser transportado para as outras zonas do país passou a ser exportado. Eram imensas estações, que não vou bastar a referir o número, mas eram imensas estações de caminho de ferro com pessoas. Quer dizer, nessas estações existia o chefe, existia a mulher do chefe, existiam os filhos dos chefes, existiam depois os carregadores. Quer dizer, cada estação era praticamente uma cidade. Daí vieram realmente muitas outras pessoas que levaram ao desenvolvimento na época de toda esta região. Esses comboios transportavam, portanto, tudo aquilo que eram bens de produção atrás dos montes, transportavam nos chamados despachos e também traziam o correio. A grande maioria das estações tinha o seu posto de correio, que depois, onde as pessoas iam entregar as cartas e a correspondência, e depois o comboio transportava. Portanto, daí toda a importância da linha nestas zonas ribeirinhas e nos atrás dos montes. A partir de uma determinada altura, e aqui já passaria para outra fase, já não seria propriamente o desenvolvimento, mas digamos, a forma como se chegou praticamente ao fim da linha do Tua e todas estas linhas de via estreita e de montanha. A pouco, os horários começaram a andar-se encontrados. Era importante que as pessoas chegassem a Bragança, principalmente os estudantes, à hora de poderem ir ou para os empregos ou para as aulas. Era importante que as pessoas chegassem ao Tua de maneira que os horários lhes permitissem apanhar os outros comboios, quer para o Porto, quer para a Barca d'Alva na altura. E tudo isso começou a andar desfasado. Cada vez haveria menos pessoas, cada vez havia também menos possibilidades de transportar coisas nos comboios, terminaram com o correio, terminaram com os despachos. E a pouco as pessoas foram diminuindo. À medida que as pessoas iam diminuindo no transporte ferroviário, foram também justificando o declínio da própria linha com a diminuição do número de pessoas. Digamos, terão sido o número de pessoas que levaram ao declínio do comboio, terá sido o declínio do comboio que levou à diminuição do número de pessoas. É uma situação que eu coloco depois à consideração de cada um. Não é? O que é certo é que chegámos a esta fase, e aqui gostaria de continuar um pouco na história, de recordar que em 1991 é então encerrado o troço Mirandela-Macedo Cavaleiros. Mirandela e Macedo Cavaleiros são duas cidades extremamente importantes das montanhas e ficaram sem caminho de ferro. Isto em 91. E em finais de 91 falou-se então em encerrar a linha do Tua, pelo menos de Bragança até Mirandela. Aqui os transportantes reagiram, sequestraram os autocarros e fizeram uma série de manifestações em defesa do seu comboio. Foi-lhes prometido que a linha do Tua não encerraria,
pelos principais responsáveis neste país, desde o Presidente da República ou então o Primeiro-Ministro. Tudo isto está documentado. Mas apesar destas promessas todas, no dia 14 de outubro de 1992, as carruagens, as máquinas, pela calada da noite, são roubadas da estação de Bragança, são transportadas em caminhões para não se sabia muito bem para lá. Continuou o troço entre Mirandela e Utua, até que se pensou realmente em encerrar definitivamente a linha. Houve depois vários acidentes. Curiosamente, a linha do Utua nunca tinha tido qualquer acidente praticamente nos seus 120 anos de existência, e em 3 ou 4 anos teve 4 acidentes. As razões não sou eu que as vou aqui transmitir. Entretanto, em 2008, a circulação da linha do Utua é suspensa, depois do último acidente, e é encerrada de acordo com o plano estratégico dos transportes executado para o ano 2011 a 2015. Com a construção da barragem de Foz de Tua, 16 km da via férrea ficam submersas e fica cortada assim a ligação definitiva à rede ferroviária nacional. Se isto trouxe desenvolvimento ou não, não sei. Gostaria só de terminar com estes números que podem significar alguma coisa para algumas pessoas. Mas em 1991 circulavam na linha do Tua cerca de 180 mil pessoas e mais recentemente ainda circulavam cerca de 50 mil e neste momento não circula nenhuma. Em relação a essa sua questão, era mais ou menos isto que eu queria transmitir. E já agora perguntava era se, neste momento, com o encerramento total da linha do Tua, se as pessoas consideram que há maior desenvolvimento em Trás-os-Montes, há maior desenvolvimento no Tua, há maior desenvolvimento em Mirandela, há maior desenvolvimento em Macedo e há maior desenvolvimento em Bragança. E se as pessoas são realmente mais felizes e se sentem satisfeitas e se estão interessadas em continuar por aqui pelas suas terras.